Olá, a gente continua então a aula anterior sobre a ética em Aristóteles, sabendo que o problema central ao qual Aristóteles se debruça e tenta responder na Ética Nicômaco é o que é eudaimonia? O que é a felicidade? Lembrando, o termo eudaimonia nos escritos éticos normalmente é traduzido por felicidade. Nos escritos políticos normalmente é traduzido por bem comum. Mas são um conceito interdependente, o de felicidade e o de bem comum. Para Aristóteles, eles eram, na verdade, expressões da mesma coisa. Não esquecendo isso, então, o que é a felicidade? Ou, eu falei para vocês, uma pergunta que faria mais sentido nos termos atuais: qual vida que vale a pena viver? O que é uma vida boa? O que é uma vida bem vivida? Aristóteles, para responder a esse problema, ele levanta algumas hipóteses a partir das indoxai. Lembrando, indoxa é o termo grego para uma opinião embasada, que é compartilhada ou por muitos, ou por alguns, ou por um grupo de sábios, ou por um grupo de pessoas experientes, ou qualquer opinião que seja válida dentro da sociedade. Segundo, então, o nosso autor, existem 4 modos de vida principais em Atenas, e a cada um desses modos de vida corresponde um certo ideal usual de o que é felicidade. Para os comerciantes, a felicidade estaria associada à riqueza. Lembrando, Aristóteles nem vai continuar muito nessa investigação, já que riqueza é um meio. Para a maior parte das pessoas, felicidade está associada a prazer. Aristóteles acha que o prazer é efêmero, enquanto a felicidade é algo de uma vida inteira. Então, aqui também não cabe maiores considerações, apesar de ser uma hipótese válida, ela é uma hipótese insuficiente. Enquanto a ideia de que riqueza está associada com felicidade é uma hipótese totalmente inválida. Bem, isso não significa dizer, retomando, que Aristóteles despreza o prazer, ele acha que o prazer é um resultado da felicidade, não a própria felicidade, ou que ele desconsidera a riqueza, afinal a riqueza seria uma condição necessária. Ninguém em escassez poderia ser feliz. Mas nenhum dos dois, nem prazer nem riqueza, são ideais válidos de felicidade se a gente realmente levar uma investigação mais a sério. Então, riqueza descartada de plano, e em que pese inicialmente válida, a gente pode descartar com mais detalhes o prazer como felicidade. E se mantém uma investigação, então, da ideia política, daquele que tem uma vida destinada ao bem público, ao bem de todos, associado com virtudes e a ideia de honra, a ideia de respeito, de uma vida que realmente cumpriu as virtudes e seja vista pela sociedade, vista pelo grupo de determinadas pessoas, reconhecida, por assim dizer, e aquela daqueles que buscam o conhecimento, que Aristóteles chama de filósofos, mas nós poderíamos colocar aqui todos aqueles que dedicam sua vida ao conhecimento, que é associar a felicidade com um certo tipo de contemplação da verdade. Bem, esses dois últimos insights dentro da sociedade ateniense dão a trilha a seguir na Ética Nicômaco. Vamos ver então como isso ocorre. Aristóteles inicia a Ética Nicômaco, e aqui é uma tradução mais ou menos livre, com a seguinte frase: toda arte, toda investigação, toda ação e toda escolha parece entender a um bem. Vejam, é muito semelhante ao início da política, na qual ele diz que toda comunidade política parece tender a um bem. É muito legal ver isso, porque as primeiras frases de grandes livros, de grandes clássicos, normalmente nos dizem muito sobre o que vai vir a seguir. Inclusive, tem pessoas que são fanáticas por primeiras frases da literatura, tanto filosófica quanto do romance ou de outros tipos literários,
e discutem quais são os melhores inícios de livros de todos os tempos. Até Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, com a frase nonada, está entre a maior parte dos rankings de grandes inícios de livros. O Conto de Duas Cidades do Dickens e Lolita do Nabokov e vários outros estão aí disputando qual é o melhor início de um livro. A Ética Nicômaco, para mim, parece concorrer com isso. Porque só nessa primeira frase a gente tem tanta coisa que a gente poderia ficar um semestre inteiro discutindo. Mas o que ela nos revela e o que ela nos ajuda a entender como Aristóteles prossegue a sua investigação sobre o que é a felicidade? Existe um conceito que Aristóteles vai trabalhar o tempo inteiro dentro da Ética Nicômaco e entre outras obras também, que é o conceito de areté. Esse conceito normalmente é traduzido por virtude e várias vezes apontado como uma tradução melhor vem o termo excelência. Por que é uma tradução melhor? Bem, vocês já ouviram falar várias vezes sobre a ética das virtudes, vocês já ouviram falar muitas vezes da comparação de virtudes e vícios, vocês sabem que virtude tem uma relação com a teoria aristotélica da ética, vocês mais ou menos têm ideia do que representa a virtude, e essas ideias de vocês certamente são uma boa... representam um bom ponto de partida, representam uma boa indoxa. Mas por que o termo seria melhor traduzido por excelência, o termo areté, do que por virtude? E isso estaria substituindo aqui inúmeras traduções de não só os idiomas latinos, como vários outros idiomas modernos que optaram por traduzir por virtude. A opção por virtude, na verdade, remete à tradução latina, remete ao medievo, principalmente, e ela não nos mostra adequadamente, e por isso talvez excelência seja uma tradução melhor, o que o autor pretendia ao introduzir esse termo dentro do debate sobre a felicidade. Bem, Aristóteles diz o seguinte: areté representa o bom desenvolvimento e o critério pelo qual a gente julga se uma coisa é boa ou não. Ele nos dá como exemplo um cavalo. Um cavalo, ele pode ser virtuoso, por assim dizer. O que é um cavalo virtuoso? Aquele que cumpre adequadamente suas funções, aquele que se desenvolveu bem. Se for um cavalo de corrida, que seja um cavalo rápido. Se for um cavalo de hipismo, que seja um cavalo que salte muito bem e mantenha o equilíbrio daquele que o monta. Se for um cavalo de guerra, que seja um cavalo valente, que não fuja da batalha, que enfrente todos aqueles desafios que são dados por aquele que o conduz. Pois bem, então um cavalo pode ser virtuoso. E isso começa a nos surpreender, já que normalmente a gente associa virtude não a um cavalo. A gente associa virtude à ação humana. Mas, na verdade, nesse termo grego, a gente pode dizer que um relógio é virtuoso. O que significa dizer que o relógio é virtuoso? Bem, é aquele que cumpre adequadamente a sua finalidade. Se o relógio não se atrasa, nem se adianta ao longo do tempo, se o relógio mostra adequadamente a medida da passagem do tempo, ele é um bom relógio. Então, ele é um relógio virtuoso. Mas, normalmente, se a gente fosse dizer que o cavalo é virtuoso, ou o relógio é virtuoso, a gente preferiria, pelo menos no português, usar o termo excelente. Né? Esse é um excelente cavalo, esse é um excelente relógio, essa é uma excelente panela, uma excelente mesa, uma excelente cadeira. Mas será que a gente poderia usar essa designação para pessoa? Será que uma pessoa pode ser excelente?
Porque vejam, aqui a gente estava falando sobre um critério para julgar o que é o bom desenvolvimento de um cavalo, ou o que é o bom desenvolvimento de um relógio, que são objetos. Será que a gente pode dizer isso em relação a pessoas? Porque parece que quanto aos objetos, o cavalo não é exatamente um objeto, mas não é uma pessoa também. Será que a gente tem também critérios para dizer o que é uma pessoa excelente? Aristóteles vai ter que se investigar, vai ter que dar conta dessa investigação, se ele quiser continuar por essa linha de resposta, uma resposta que dê conta, então, da virtude, desse critério que diz que uma coisa é excelente ou que uma coisa não é excelente. Vejam como isso está diretamente relacionado àquela primeira frase que eu apresentei para vocês. Ele está dizendo que toda ação, toda arte, toda investigação, elas tendem a um bem. Ele já está nos dando uma pista no início do livro, quando ele começa a se questionar sobre essa ideia central de que existe um certo movimento. E aqui vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei essas imagens nesse slide. Bem, é porque quando Aristóteles inicia a Ética Nicômaco dizendo que toda a ação, todo o conhecimento, toda a produção humana, toda a arte, tudo que a gente possa imaginar relacionado com uma ação humana que importa, tem uma direção, tem uma finalidade. Ela se dirige ao bem. Ela tem um sentido, por assim dizer. Eu já volto a isso. Mas por que dessas imagens? Bem, existia uma discussão e Aristóteles aqui ele está interessado em entrar nessa discussão. E ela não está na Ética Nicômaco, mas ela é uma chave muito importante para a gente entender o que ele quer dizer, que é uma discussão sobre o movimento na Grécia Antiga. Vocês já ouviram essa discussão. Vocês talvez não saibam os detalhes dessa discussão e nem precisam saber os detalhes dessa discussão. Vocês precisam saber que ela existe e que Aristóteles está se inserindo nesse debate. E provavelmente ele é aquele que resolveu o problema. As respostas em relação ao problema do movimento, elas tendiam a dois caminhos totalmente antagônicos. Enquanto Heráclito, vocês já ouviram muitas vezes alguma referência à frase dele, se bem que a frase nunca é repetida com exatidão, de que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. A frase dele dá o sentido que o rio não é o mesmo, mas as leituras normalmente tendem a dizer que nem o homem, nem a pessoa que se banhou no rio é a mesma ao sair do rio. Mas por que ele diz isso? Bem, o que ele quer provar é que está tudo em movimento. O rio está em constante movimento, a pessoa está em constante movimento, as árvores ribeirinhas, a mata ciliar, as pedras sobre o rio, está tudo em movimento. O ar que o sobrepõe está em movimento, está tudo em constante movimento. E esse movimento faz com que as coisas tenham dificuldade em manter a identidade. Vocês estão em movimento. É isso. Se vocês agora na formatura quiserem colocar a foto de vocês criança no convite de formatura, nunca entendi direito de onde vem essa tradição. Se alguém souber, por favor, me explique. Coloca aí nos comentários. Se alguém quiser colocar uma foto sua quando criança, vai se dar conta que houve um movimento incrível daquela criança até vocês. Normalmente a criança é bem mais bonitinha. Isso é a opinião minha. Em geral. Tem umas crianças feinhas também, mas vamos lá. Esse problema, então, é um problema físico, mas também um problema metafísico. Como a gente dá conta do movimento das coisas? Como é que a gente pode fazer um conceito sobre algo se esse algo está constantemente mudando? O conceito pretende aprender, mas será que ele aprende só um momento ou ele consegue aprender algo realmente válido sobre a coisa? Parece um problema banal e a física moderna já não tem física clássica ou física moderna, isso já parece não ter tanto sentido, mas aqui o problema não é de física, o problema é filosófico mesmo. Quando a gente tenta dar identidade, a identidade de vocês, quando vocês tentam conceituar quem vocês são, trazer uma identidade de cada um de vocês,
Como é que vocês dão conta desse movimento constante? Vocês mudam. E quando vocês mudam, vocês continuam tendo a mesma identidade? Bem, Zenão de Eleia e um grupo de outros filósofos pré-socráticos que o seguiam tendiam a responder: não existe movimento, o movimento é aparência. Daí vem a célebre metáfora de uma flecha que é jogada em direção ao alvo e que se ela andar metade do caminho e depois andar metade do que faltou e metade do que faltou e metade do que faltou, ela nunca vai chegar ao seu destino. Na verdade parece uma paródia, parece bobagem, mas tem coisas bem profundas aqui e que normalmente quando é tratado simplesmente de uma maneira mais simplista não pega toda a discussão que realmente importa. O que de fato esses pré-socráticos estavam querendo entender é: bem, eu vivo. Talvez o que eles quisessem dizer é que eu vivo no presente. E que é isso que tem, isso que eu posso conceituar, isso que é filosofia. Porque se houver movimento, eu não tenho como aprender a verdade. Claro que a metáfora parece singela, qualquer progressão geométrica que tenha razão entre 0 e 1 vai ser infinita. Mas o ponto é bem importante, e quando Agostinho de Hipona vai se questionar nas Confissões sobre o sentido do tempo, que é algo extremamente difícil do ponto de vista filosófico. Eles questionam lá nas Confissões no capítulo 11, e ele diz o seguinte: o passado não existe. O que existe é memória. Por exemplo, minha avó, que já morreu, ela não existe. Eu me lembro dela, mas ela não existe nos tempos da minha avó. A Segunda Guerra não existe. Grécia Antiga não existe. O que existe é memória sobre isso. E sobre o futuro, o que existe é esperança. Porque ele não aconteceu. E talvez não aconteça. Então, o tempo é uma coisa extremamente difícil de realmente entender, ao ponto do Agostinho iniciar essa passagem dizendo o seguinte: o tempo, se ninguém me pergunta, eu sei o que é, mas se alguém me pergunta, já não sei mais. Mas bem, esses caras então queriam discutir sobre o movimento, sobre a impermanência e sobre a possibilidade de conhecer a verdade, e eles dão diferentes caminhos para responder isso. Aristóteles, ele tem uma resposta que tende a fazer uma concessão aos dois lados. Aqui é um problema metafísico, mas eu vou mostrar para vocês como é importante isso para entender o problema ético. O que Aristóteles diz? Ele diz o seguinte: existe um constante movimento, mas esse movimento é interno à coisa. O movimento externo é um movimento aparente, mas o movimento interno realmente existe. Então, por um lado, o movimento não existe porque ele é aparente só, que é o lado externo, mas existe metafisicamente um movimento constante. E esse movimento é um movimento da passagem da potência para o ato. Aqui a gente tem dois conceitos, eu coloquei três, para vocês entenderem melhor a ideia do movimento. Bem, existe potência. O que é potência? Todas aquelas capacidades que podem ser desenvolvidas ou não. E todas essas capacidades existem em qualquer coisa. Tanto num animal, quanto aqui a gente vê, se a gente pegar uma bolota de carvalho e olhar para ela, ali não tem só uma semente, ali tem um carvalho em potência. Obviamente que ali no meio não é exatamente um carvalho, mas a gente então tem essa potência que vai se atualizando, vai se transformando em ato, até que em um determinado momento essa potência poderia, conceitualmente... Desculpa, eu tô com pelo de gato no nariz. Meu gato tá soltando muito pelo na primavera. Bem, voltando. Então, essa potência vai se atualizando e as potências, então, se movimentam ao se atualizar, se transformando de potência para ato. E o movimento total seria a transformação da pura potência em puro ato. Mas, obviamente, vocês não conhecem nada que seja pura potência, nem nada que seja puro ato. Normalmente, vocês veem um objeto com esse emaranhado de ato e potência. Mas
com a potência sempre se dirigindo em relação ao ato. Ou a potência se perde, ou a potência se atualiza. No medieval, eles vão dizer que aquilo que é puro ato é Deus. Mas, na verdade, o problema aqui é bem mais singelo. Então, as coisas se movem. Por que vocês, naquela foto de criança, ainda são vocês? Porque aquela criança tinha potencialidade de se transformar em vocês. E de se transformar em várias outras coisas. E vocês ainda têm inúmeras potencialidades dentro de vocês. Mas, bem, existe uma potência que é específica de cada natureza. Eu não tenho potência de me tornar um carvalho, mas eu tenho potência de me tornar várias coisas. Então, a natureza de algo normalmente dá as condições potenciais daquele algo. E isso nos dá um bom critério para analisar o que seria algo excelente. Excelente, provavelmente, é algo que conseguiu desenvolver perfeitamente as suas potências, da melhor maneira possível. Enquanto aquilo que corrompe as suas potências, ou seja, não transforma as suas potências em ato, e sim as perde, seria algo que não seria excelente, não seria virtuoso. Isso aqui parece metafísica, parece muita viagem, mas eu vou só mostrar um problema filosófico na filosofia do direito que só com esta conceituação, só com este esquema, a gente conseguiria resolver. Peter Singer, ele ficou famoso por ser um filósofo que trata muito sobre o direito dos animais. O movimento vegano e vários outros movimentos da causa animal tem o Peter Singer como principal filósofo. E o Peter Singer, então, ele fala o seguinte: sobre a necessidade de proteção da vida, o que está em jogo é, entre outras coisas, a possibilidade de proteger o indivíduo autoconsciente. Tem dois grandes critérios, eu não vou entrar em detalhes, mas os dois grandes critérios seriam a senciência, a capacidade de sentir ou de sofrer, e a capacidade de se entender como um indivíduo, a autoconsciência. Ele diz o seguinte: a gente tem que proteger mais os animais que têm mais autoconsciência. E tem que proteger mais aqueles animais que têm mais senciência, mais capacidade de sentir dor. Dentro do critério da autoconsciência, a gente tem alguns animais que, obviamente, têm muita autoconsciência. Por exemplo, o orangotango, o golfinho e por aí vai. Esses animais adultos têm uma capacidade incrível de autoconsciência, de linguagem e de outras características que a gente normalmente associa com inteligência. Ok, até aí tudo bem, ele está dizendo que tem que proteger esses animais e tem que proteger eles muito, porque eles têm autoconsciência, e isso elevaria muito a capacidade de senciência deles. Mas agora vem a parte que nos choca. Ele continua dizendo o seguinte: bem, eles têm mais autoconsciência do que um filhote de humano. Um filhote de humano, ou um bebê, como vocês preferirem chamar. A gente sabe, se vocês lerem o Winnicott, que desenvolve vários dos conceitos do desenvolvimento da psicologia infantil, vocês vão ver que a autoconsciência ela demora para se desenvolver no indivíduo. Um bebê recém-nascido, ele não sabe que ele é um ser diferente do resto do mundo. O bebê recém-nascido, ele acha que ele e o mundo são tudo a mesma coisa. Inclusive, ele tem uma capacidade de manipular o mundo. Ele chora, vem comida, ele chora, troca umas fraldas e assim por diante. Em determinado momento, o bebê consegue opor que ele e a mãe, na verdade, segundo Winnicott, ele e o seio, aqui é a figura da amamentação, é a figura da alimentação, ele e o seio, ou algum objeto que represente a mesma coisa, são um ser só. E aí, lá pelos 6 meses, por aí, quando ele começa a dar conta que às vezes ele chora e não manipula o mundo, ele começa a dar conta que talvez eu e o mundo não sejamos a mesma coisa, e depois ele desenvolve, não, talvez eu e minha mãe não sejamos a mesma coisa. Isso só começa a ficar de forma perfectibilizada lá pelos 18 meses. Sabe aquela época que a criança começa a dizer não para tudo? Esse não é extremamente importante no desenvolvimento da identidade da criança.
Ela vai lá e diz, o pai diz uma coisa simples, a mãe diz uma coisa simples, sei lá, junta teus brinquedos. Aí a criança diz, não. Qualquer um que já teve filho, eu tenho uma filha de 12 anos, já passou por isso, sabe como é que é. Normalmente essa fase de negar os pedidos dos mais velhos tem a ver com a formação da sua identidade. Ele consegue entender, não, eu posso dizer não, porque eu sou um sujeito diferente daquele outro sujeito. Mas bem, voltando. Até os 6 meses a criança não tem autoconsciência. Se você disser, o fulaninho riu pra mim, ele não riu, ele teve um espasmo. Ok? Mas se vocês acharem mais bonitinha a descrição que riu, tudo bem. Mas aquela fotinha que vocês têm do bebezinho rindo pra você, se ele é recém-nascido, ele não tá rindo. Em termos técnicos, ele não tá rindo, ok? Mas não se ofendam. Ele continua sendo bonitinho. Provavelmente. Mas bem, agora vamos aplicar essa teoria aristotélica. Se a gente aplicasse a teoria do Peter Singer, se eu tivesse um conflito em que eu tivesse que decidir entre a vida de um orangotango adulto ou um bebê humano recém-nascido, nos critérios do Peter Singer, depois ele vai dizer vários poréns, mas nos critérios do Peter Singer e de muitos que o seguem, eu teria que privilegiar a vida do autoconsciente. Afinal, a criança humana não tem autoconsciência, o orangotango adulto tem. Só que o que a gente poderia refutar em relação a essa proposição? Quando a gente analisa um ser, do ponto de vista aristotélico, eu não posso analisar só o ato. Em alguns momentos é muito mais importante a potência do que o ato. Aquela potencialidade que ele tem dentro, ela em natureza já tem todo o ato dentro dela. Por que a gente tem que proteger alguém que está inconsciente? Porque se realmente só fôssemos analisar o ato, a gente não teria que proteger alguém inconsciente. Mas a gente continua protegendo alguém inconsciente, alguém aparentemente incapaz, mas a gente protege porque dentro da natureza dele tem toda uma gama de potencialidade, e essa gama de potencialidade tem que ser analisada na sua natureza junto com o ato. Então, um bebê recém-nascido, do ponto de vista ato-potência, tem muito mais desenvolvimento, muito mais autoconsciência que um orangotango adulto. Com todo respeito ao orangotango, eu não quero que ninguém faça mal aos orangotangos. Eles são muito bonitinhos. Eu talvez tenha um problema estético na minha análise moral. Normalmente digo que algo é bonitinho para dizer que tem que ser protegido. Isso é um problema estético. Mas ok, voltando então. Isso aqui nos ajuda em muito e ajuda a entender a teoria das virtudes. Na natureza humana, a gente vê que temos algumas coisas em comum todos os humanos. E a partir de determinado momento, Aristóteles não está mais preocupado apenas em falar sobre a excelência ou a virtude de tudo, mas ele restringe e diz, a partir de agora, falar sobre a virtude humana, sobre a excelência humana. Então, tem que analisar a natureza humana. Aí ele parte de vários estudos biológicos sobre a natureza humana, que eu não vou aqui entrar em detalhes, em outros semestres eu já fiz isso, mas aí vieram alguns questionamentos que não interessavam, que eram questionamentos de biologia. Então, o problema não é só biológico, o problema aqui é filosófico, metafísico. A natureza humana se revela tanto nos livros de biologia quanto nos livros de, por assim dizer, psicologia. Tem um livro chamado Peripsique, que talvez seja o primeiro livro de psicologia de todos os tempos, que normalmente nas prateleiras das nossas livrarias está como de anima, que é a tradução latina do Peripsique. Anima, assim como psique, é aquilo que anima. A alma é aquilo que anima. Anima é normalmente traduzido por alma. Mas não é um tratado sobre alma, sobre espírito, nesse sentido. É sobre aquilo que anima. O desenho animado é um desenho em movimento. O que dá movimento ao ser humano? Bem, o que nos dá movimento normalmente são 3 coisas que são decorrentes da nossa natureza. Nós temos dentro de nós apetites e paixões. Não é apetite no sentido usual, que tem a ver com fome, não é paixão no sentido usual, que tem a ver com amor erótico. Aqui ele está falando sobre os nossos sentimentos. Nós temos determinados sentimentos naturais.
Tá? Todo mundo tem alguns sentimentos básicos. E tem um filme bem legal, que eu acho que é da Pixar, que é aquele Divertidamente. No Divertidamente eles mostram o que ocorre dentro da cabeça de uma menina, ao mesmo tempo que mostram o que está ocorrendo na vida dela. Mas dentro da cabeça dela é como se tivessem 5 homúnculos, as 5 personagens que seriam pessoazinhas que representariam esses sentimentos básicos. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem nojo, todo mundo tem alegria e todo mundo tem tristeza. O filme é bem bonito, eu até escrevi uma vez sobre o filme no meu Facebook, deve ter lá. Mostrando como é importante uma adequada relação dessas nossas paixões, desses nossos apetites. O filme mostra que talvez o que a nossa sociedade impõe é que a gente tem que estar alegre, tem que estar feliz o tempo inteiro, feliz no sentido de alegria, não seja o melhor equilíbrio das nossas paixões. Então Aristóteles identifica todo o ser humano tem paixões, apetites. Todo ser humano tem determinadas percepções sobre o mundo. Ele percebe coisas de uma forma racional, mas que não são conceituais. Ele percebe coisas que têm a ver com que a gente normalmente chamaria de feeling. A gente tem um determinado feeling sobre algo, a gente tem uma determinada percepção, a gente tem uma determinada intuição sobre algo, a gente tem uma determinada análise racional sobre o que ocorre, quando deveria ocorrer, como deveria ocorrer. Chama análise racional, mas não é a mesma razão matemática, por exemplo. Essa que a gente normalmente chama de razão. Essa razão matemática nos diz os critérios científicos, os universais, os critérios lógicos, os critérios matemáticos. Então a gente teria a razão dividida em duas partes. E essa natureza específica, que tem uma parte superior que raciocina para coisas contingentes e para coisas universais, percepção e razão, e ao mesmo tempo tem que lidar com todos esses sentimentos, por assim dizer, mostra muito bem a natureza humana e provavelmente mostra as nossas potencialidades. Porque se a gente entender essa natureza, a gente vai ver que existe uma maneira de desenvolver adequadamente a razão? Existe, óbvio. Existe uma maneira melhor de desenvolver as nossas paixões? Provavelmente existe. Não é tão óbvio, mas é provável. Existe uma maneira adequada de desenvolver a percepção? Provavelmente existe. Aristóteles acha que existe um tipo de finalidade em cada uma dessas nossas tendências naturais. E cada uma dessas finalidades elas podem ser bem desenvolvidas quando as potências são adequadamente atualizadas. E aí se revelam as nossas diferentes virtudes, as nossas diferentes excelências. Lembram que a excelência tem a ver com a finalidade? A finalidade do relógio, a finalidade do cavalo. E existe uma finalidade humana, por fim, que se dá para a natureza também. O bom desenvolvimento daquelas potências nos levam a determinadas excelências, a determinadas virtudes. Por um lado, as virtudes éticas, que têm uma relação direta com os nossos sentimentos. Por outro lado, as virtudes racionais, o que ele chama também de virtudes dianoéticas, as virtudes que vão além da ética. Essas virtudes racionais têm, por um lado, a prudência, ou frônesis, se vocês preferirem. Prudência vem da tradução latina de frônesis. E a sabedoria, ou sofia, se vocês preferirem. Então, a gente tem potências que, ao serem bem desenvolvidas, talvez nos deem critérios do que seja felicidade. Vamos analisar primeiro as virtudes éticas. O que Aristóteles nos fala sobre as virtudes éticas? Bem, a primeira coisa que a gente já sabe é que elas estão ligadas àquelas apetites e àquelas paixões. Então, todo mundo tem sentimentos. Mas existe uma maneira adequada de desenvolver os sentimentos? Por exemplo, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, a vergonha, o nojo. Existem maneiras adequadas ou maneiras inadequadas? Bem, aqui a gente já vê um importante diferencial da teoria ética de Aristóteles com a teoria kantiana. Kant pretende uma ética racional. Aristóteles não. Tanto que o centro é a ética. O que ele chama de ética, as virtudes éticas, ou as excelências éticas, elas têm a ver com os sentimentos.
o ethos, aquele lá inicialmente que eu falei para vocês no vídeo passado sobre hábitos e costumes, ele está relacionado com o nosso bom desenvolvimento dos sentimentos. O bom desenvolvimento da liberdade, lá em Kant, é um desenvolvimento racional. Aqui as virtudes racionais também são importantes, mas elas são dianoéticas, elas vêm acrescentar nesse problema ético. Mas o centro da filosofia ética aristotélica está no bom desenvolvimento dos apetites, das paixões. Então, tem que ter uma forma de desenvolver adequadamente aquelas paixões. Bem, Aristóteles veio de uma tradição que, como eu falei para vocês, tudo está relacionado com tudo. E o centro do mais perfeito conhecimento é a matemática, ao ponto de que na Academia de Platão estava escrito, onde Aristóteles estudou, estava escrito no seu pórtico que quem não sabe geometria não entra. Tá? Não entre se você não sabe geometria, estava escrito no pórtico da Academia. Aristóteles, então, traz um conceito da geometria e aqui ele vai tentar desenvolver vários conceitos físicos. Ele tem um livro específico, uma obra específica que é a física. A física e a metafísica são duas bases bem relevantes ao que ele vai desenvolver do resto dos conceitos. Ele não fica citando o tempo inteiro, se vocês leram, vocês vão perceber que aqui tem um problema físico. Se existe uma medida para as nossas paixões, essa medida, obviamente, pode ser excedida, a gente pode ter um excesso, e ela pode ser deficiente, pode ter uma falta. Então, existe em algum momento um justo meio. Existe algo que não seja nem excesso e nem falta. Isso se aplica a todas as paixões. Vocês já ouviram essa doutrina do mesotes, que é a palavra grega que está escrita? Normalmente traduzido para justo meio, ou meio termo. Justo meio é uma tradução melhor, porque não é necessariamente uma média. Provavelmente, então, cada um dos nossos sentimentos básicos, cada um das paixões, apetites, tem uma maneira adequada de ser desenvolvida. Assim como no filme Divertidamente, se vocês não viram, é um excelente filme para ver com alguma criança da família de vocês. Existe a necessidade de desenvolver adequadamente, Aristóteles nos propõe, cada um desses sentimentos. Ah, mas é bom ter medo? É, na medida correta. É bom ter raiva? É, na medida correta. Aristóteles propõe que, por exemplo, se a gente não tem medo, a gente tem um vício. Claro que se a gente tem medo demais, a gente também tem um vício. Mas a virtude está no meio termo. Aqui vem vários exemplos de mesotes para vocês. Eu copiei de alguém que colocou isso na internet, eu não vi quem era o nome, por isso que eu não citei, mas em boa parte dos livros, das traduções da Ética Nicômaco, essas tabelas vêm no fim, inclusive. A tabela é bem maior, tem 5, 6 páginas, porque Aristóteles trabalha com inúmeras paixões. Aqui são os exemplos mais evidentes. Tem a ver com as virtudes cardeais no medievo, mas, bem, vocês podem ler aí, aqui, quando está colocado, eu acho que numa letra com menos destaque, provavelmente aqui não tem a palavra em grego. Algumas vezes vocês vão ver que ele só vai dizer que não tem a palavra, mas tem a ideia. Mas vamos voltar ao exemplo do medo, que é um dos mais ilustrativos. Existe a possibilidade de a gente desenvolver adequadamente o medo? Será que eu não tenho que, sei lá, se eu for ensinar a uma criança, eu não deveria ensinar ela a não sentir medo? Não, porque se a pessoa não sente medo, ela vira um temerário. Pense no soldado. A virtude da coragem, ela normalmente é desenvolvida por guerreiros, guerreiras, como vocês quiserem. E esse sujeito, se tem que ter alguma virtude, pensem nos espartanos, essa virtude é a coragem. Mas a coragem significa não ter medo? Não, significa a capacidade de agir apesar do medo. O medo é extremamente importante, assim como a dor, são sistemas de alerta. Quem não tem medo vai fazer qualquer porrada. Se um soldado não tem medo e decidir enfrentar sozinho um batalhão 10 vezes maior do que o seu, general decidiu enfrentar um batalhão 10 vezes pior que o seu, que está morro acima, uma desvantagem estratégica e numérica. Se esse cara for para essa batalha, ele vai perder todos os seus soldados. A ausência de medo foi terrível nesse caso. Mas, obviamente, aqui é importante que Aristóteles nos diga, não significa dizer que
vai ser uma média. Eu vou ter nenhum medo e muito medo, a coragem está exatamente na média aritmética. Não, provavelmente a coragem está mais próxima da temeridade do que da falta. Aqui eu já vejo que tem inúmeros exemplos que a gente poderia ficar falando o dia inteiro, mas vocês já devem ter pensado isso. Bem, se eu tenho falta de medo, eu tenho covardia. Se eu tenho excesso, eu tenho temeridade. Nenhum dos dois é um bom desenvolvimento dessa paixão. Qual é o bom desenvolvimento? Qual a virtude? Qual a excelência moral? A coragem. Isso vale para tudo. A raiva. Bem, total falta de indignação nos leva ao que diz aqui no quadro, a indiferença. Às vezes existem indignações que são justas. Às vezes o sujeito tem que se impor e tem que denunciar as injustiças e tem que sentir raiva de uma injustiça para poder entrar em movimento. E justiça. Bem, será que existe aqui justiça? Também é uma virtude. O livro quinto é sobre a virtude da justiça. Será que existe excesso de justiça? Bem, a justiça é a minha capacidade de dar a cada um que é devido. Eu tenho uma tendência apetitiva a dar a cada um que é devido. Se eu tenho falta desse apetite e não quiser nunca aplicar a justiça, bem, eu sou injusto. E esse é o termo que normalmente a gente associa ao vício em relação a essa paixão, essa tendência, esse apetite a dar a cada um o que é devido. Mas existe também, por outro lado, o sujeito que quer isso sem cessar. Em grego, a palavra para esse sujeito é akribodikaios. Não existe akribodikaios em português, mas a gente poderia chamar de justiceiro. O que é justiceiro? Aquele que não abre mão da justiça nunca. Bem, vai ter uma discussão enorme que eu quero ver se eu consigo trazer para vocês sobre amizade e justiça em Aristóteles. Às vezes, eu tenho que abrir mão da justiça em razão da amizade. Tá? Se um amigo de vocês agora na pandemia ficou desempregado, pediu para vocês, sei lá, R$1.000 emprestado, vocês tinham e vocês emprestaram, o justo é cobrar. Mas a pessoa continua mal e vocês têm dinheiro sobrando. Vocês não vão abrir mão de cobrar? Ele é amigo de vocês. Bem, às vezes abrir mão da justiça é a coisa certa a ser feita. O Mercador de Veneza nos mostra o que acontece com alguém que nunca abre mão da justiça. Shakespeare, como não poderia deixar de ser, nos mostra de uma maneira magnânima o que é o sujeito não conseguir abrir mão da justiça porque não vê qualquer laço de comunidade em relação ao outro. O Shylock, o prestamista dentro do Mercador de Veneza, ele quer a todo custo que a justiça seja cumprida. Bem, isso leva ele a um cenário terrível, um destino terrível, que vocês já devem conhecer. Vamos adiante. Mas é importante também levar em consideração que o meio termo ele não é igual para todo mundo e ele não se dá em todos os contextos da mesma maneira. Tem esse cara fortão aí, tem gente que acha bonito. Eu, particularmente, acho que aqui a gente tem um excesso. Mas, bem, não era para isso que eu coloquei isso. É porque Aristóteles coloca como exemplo de individualização, do que é um meio termo individualizado, Milon. Milon é um atleta grego que provavelmente, segundo a lenda, comia 6 quilos de carne por dia. Ele era um monstro de forte. Provavelmente ele devia ser que nem esse cara aí. Talvez não, porque não existia bomba na Grécia Antiga. Mas, de qualquer maneira, Milon era extremamente forte. O que é o adequado? Pensa assim, apetite no sentido mais trivial, que é apetite mesmo, é fome. Existe uma fome adequada? Sim, por isso que a gente fala em educação alimentar. Porque sentir fome o tempo inteiro é ruim, sentir nunca também é ruim. Comer demais nos leva a uma dieta provavelmente desequilibrada que vai fazer com que a gente tenha vários problemas de saúde. Comer de menos também nos leva à anorexia. Mas o que é comer na medida correta? Bem, aí vocês provavelmente têm que ir a um nutricionista, uma nutricionista, para saber o que é o adequado para vocês. Porque tem que se individualizar, assim como tudo. Por exemplo, o que é ser corajoso? Depende, vocês são Aquiles ou vocês são que nem o professor Alejandro? O que é ser corajoso? Depende de quão forte vocês são, de quão bravos, guerreiros ou guerreiras vocês são.
Se vocês forem descoordenados que nem eu e decidirem ir para a batalha em qualquer momento, talvez não seja o mais adequado. Eu não recomendo. Se vocês forem que nem eu. Se vocês forem que nem o Aquiles, pode reagir a qualquer assalto que vocês provavelmente não vão morrer. Exceto que o assaltante tenha a sorte de acertar o tendão do calcanhar de vocês. Mas também é necessária uma contextualização. Vocês, obviamente, sabem que algumas vezes a paixão, sei lá, romântica não era adequada naquele momento. Em outros momentos era. Em alguns momentos não é adequado ter raiva. Em outros cenários talvez seja. Numa passeata de protesto político, a quantidade de raiva que vocês devem exercer deve ser diferente, eu espero, do que numa sala de aula. Ou pior, do que num templo religioso. Cada lugar tem um momento adequado. Então a gente precisa levar em consideração a individualização e a contextualização. Por fim, eu só queria salientar que talvez vocês tenham tido aula com um professor que também me deu aula, que é o criticar Aristóteles. Ele gostava muito de autores tipo Gadamer, que usavam muito Aristóteles, mas ele não gostava de Aristóteles, que parecia um certo paradoxo. Mas ok, esse professor ele diz o seguinte quando ele vai refutar a teoria do meio termo. Então entre não fumar nenhum cigarro ou fumar 20 cigarros, o adequado, o meio termo é fumar 10 cigarros. Bem, pessoal, se vocês tiveram aula com ele e vocês ouviram isso, eu vou ter que responder o seguinte: isso é uma bobagem. Não que esse professor seja bobo, talvez ele não conheça tanto Aristóteles assim, só isso. Às vezes as pessoas refutam um autor que não conhecem tanto por N razões, mas ok. Por que é uma bobagem? Porque Aristóteles diz expressamente, eu não posso fazer o meio termo com o mesmo vício. Se eu tenho covardia, não existe meio termo de covardia. Se eu tenho ganância, egoísmo, injustiça, não existe meio termo dentro do mesmo vício. O meio termo é em relação à paixão e não em relação ao ato ou ao hábito. Existe meio termo em relação às nossas paixões, aos nossos sentimentos. Ou seja, existem sentimentos bem desenvolvidos que nos levam à felicidade e de sentimentos mal desenvolvidos. Mas o bem desenvolvido tem a ver com a individualização, cada pessoa tem o que é seu, mas existe o geral da natureza humana, porque todo mundo tem medo, todo mundo tem alegria, todo mundo tem tristeza. E existe a contextualização. Cada contexto depende de um cenário no qual as paixões adequadas são diferentes. Cada cultura, provavelmente, vai nos levar a contextualizações diferentes. Então, a gente tem que ver, existe uma natureza humana que é transcendente. Ao mesmo tempo, existem critérios que são imanentes, que têm a ver com contextos, com costumes, com várias outras razões. E o que nos leva a desenvolver essa virtude, ou essa excelência? Aristóteles diz que é o hábito. Bem, vejam, aqui a gente está falando de uma coisa que não é racional. O medo não é racional. A raiva não é racional. O desejo não é racional. E assim por diante. Então, se eu tenho algo não racional, será que desenvolver racionalmente seria o adequado? Para Aristóteles, não. Inclusive, para Aristóteles é imoral algumas racionalizações de problemas que têm a ver com apetites. Pensem no seguinte: se vocês observarem uma criança ou uma pessoa frágil, hoje eu estou com bastante exemplo de crianças, né? Acho que eu estou com saudades da minha filha. Mas bem, ela mora em Brasília, para quem não sabe. Mas se eu vejo uma criança se afogando, por exemplo, e eu me jogo para salvá-la, certamente eu tenho uma virtude, eu sou corajoso, eu sou altruísta, tenho mais de uma virtude. Se eu faço isso sem pensar, provavelmente isso demonstra que eu tenho muito essa virtude. Se eu simplesmente sinto que tenho que fazer isso. Agora, se eu paro para pensar se devo ou não, aqui não é questão de como, é questão de devo ou não. Será que eu devo? Ou será que eu não devo? Bem, se eu parei para pensar e aí eu decidi que eu devia, aí eu tenho um problema moral. Porque eu deveria ter feito isso por hábito. Ou ter feito isso por inclinação, como diria Aristóteles também. O desenvolvimento do hábito, ou seja, um bom desenvolvimento constante
daquelas paixões nos leva a que a gente consiga agir sem uma reflexão mais profunda. E então a gente desenvolve a partir da repetição. A gente desenvolve essas virtudes fazendo várias vezes. Quando que vocês desenvolvem essas virtudes, principalmente que tem a ver com a personalidade de vocês? Na infância. E na infância a gente, quando quer que uma criança, por exemplo, aprenda a justiça, a gente não dá toda uma aula teórica sobre justiça. A gente simplesmente diz para ela, faz tal coisa. Devolve aquilo que tu pegou que não é teu. Porque é injusto pegar o que não é teu. Na maior parte dos contextos, obviamente. Ou a criança está tendo medo. Teve uma época que minha filha morava comigo e eu colocava ela para dormir no quarto dela sozinha e ela começou a chorar dizendo que tinha medo e que ela queria ir pro meu quarto. Obviamente que eu ia lá, acompanhava, tranquilizava ela, mas dizia, tu tem que enfrentar teus medos. Eu sabia que era importante aquele hábito dela enfrentar o medo, porque se nunca enfrentar os medos, ela não vai desenvolver esse hábito. Pensem no seguinte, esse hábito, na verdade, tem a ver diretamente, e isso foi o José Reinaldo de Lima Lopes, professor lá da USP, que me disse, e eu achei muito bom, foi a ideia de estar habilitado. Pensem quando vocês pensam quem dirige melhor. Todos vocês que eu imagino a essa altura, se bem que cada geração faz isso menos, devem ter em algum momento tirado licença para dirigir veículos automotores, quando vocês estão aprendendo a dirigir. E alguém ensinou teoricamente para vocês que tinha que apertar o freio e a embreagem, dar a partida, colocar a primeira, soltar o freio, pisar no acelerador enquanto soltava lentamente a embreagem. E vocês viram vez após vez o carro morrer. Se isso era feito em subida, era desesperador. Qualquer um que já fez isso ou aprendeu uma outra prática deve ter percebido quão desesperador é. E em determinado momento vocês começam a fazer isso sem se dar conta. Vocês estão habilitados. Por isso vocês tiram uma habilitação. Porque vocês desenvolveram um hábito. E agora vocês conseguem fazer sem pensar. Alguns nunca. Eu não dirijo, por exemplo. Eu já dirigi bastante, mas eu não tenho carro já faz um tempo, só tenho bicicleta. Eu não era um bom motorista. Mas, bem, se vocês fizerem inúmeras vezes, provavelmente vocês vão estar habilitados e vocês vão conseguir fazer isso de uma maneira muito melhor do que quando vocês pararam para pensar. Isso vale para qualquer prática, se vocês pensarem na natação. Certamente uma aula teórica de natação não vai ensinar vocês. Vocês têm que nadar para aprender a nadar. E como é que vocês veem o desenvolvimento? Quando vocês conseguirem nadar sem nem pensar no que vocês estão fazendo. Vocês fizeram tantas vezes que vocês se tornaram habilitados, vocês desenvolveram o hábito. Vocês foram corajosos várias vezes, desde pequeno. Os espartanos mandavam os seus filhos aos 6 anos para a Gogué para aprender as virtudes militares. Essas crianças eram muito corajosas. E porque elas desenvolviam o hábito desde cedo. Se vocês pensarem isso e estenderem para, sei lá, na música, se vocês aprenderam um instrumento, eu fiz aula de piano e também nunca me tornei um bom pianista, mas eu fiz durante a infância há muito tempo. Se vocês aprenderam um instrumento, vocês sabem que no começo vocês têm que pensar muito, mas vocês desenvolvem o hábito em determinado momento e vocês simplesmente introjetam e conseguem fazer sem pensar, conseguem fazer até conversando com outras pessoas. Porque vocês repetiram inúmeras vezes, ao ponto daquilo ter se tornado um hábito. Bem, o desenvolvimento desse hábito é o desenvolvimento da virtude ética. Mas a gente tem duas virtudes intelectuais. Por um lado, a gente tem uma virtude intelectual que nos ensina a compreender aquilo que é contingente. Ou, como Aristóteles diz, para aprender aquilo que é particular e contingente. O que significa particular? Particular é aquilo que se opõe ao universal. Universal é aquilo que em todos os lugares, em todas as épocas, é igual. Por exemplo, 1 mais 1, não importa em que época foi, não importa se é aqui ou em Marte, continuará dando como resultado 2, porque isso é universal. Particular é aquilo que em determinada circunstância se apresenta de uma forma, em determinada circunstância se apresenta de outra, em determinado momento de uma forma, em determinado momento de outra. E contingente é aquilo que se opõe a necessário.
Existem coisas que podem ocorrer de inúmeras formas. E existem outras que só podem ocorrer de uma maneira. A matemática e a lógica, elas são necessárias. O resultado é necessário, é forçado. Enquanto direito, a filosofia, a história, política, economia são contingentes. Vai se apresentar em inúmeras maneiras diferentes e às vezes a gente faz a mesma coisa e o resultado é diferente. Mas existe uma inteligência própria daquele que desenvolve a frônesis ou a prudência. Bem, diz a história que os redatores da lei das 12 tábuas, os romanos, foram estudar na Grécia e eles aprenderam a filosofia aristotélica. E não foi à toa que eles começaram a dizer que aqueles que entendiam o direito eram jurisprudentes, aqueles que diziam o resultado da prudência. A capacidade do jurista é a capacidade de entender aquilo que é particular e contingente e, ao mesmo tempo, aplicar uma regra nesse caso. Para o grego, e isso vai influenciar muito Aristóteles, eu já falei para vocês lá naquela aula sobre cosmos, quando eu estava falando sobre o individualismo, não, quando eu estava falando sobre o justnaturalismo, desculpem, quando eu estava falando sobre o justnaturalismo clássico, eu falei para vocês sobre o templo dedicado ao deus Apolo em Delfos, no qual havia em seu pórtico 2 inscrições: conhece a ti mesmo e nada em excesso. E você, que é humano, seja moderado, não exceda, não queira agir como se fosse um deus. Você tem limitação, você está no mundo. E para saber as suas limitações, a sua contextualização, a sua individualização, conheça a ti mesmo. Isso daí está diretamente ligado à ideia de moderação, que é a ideia de prudência. Prudência, ela pode ser concebida na acepção moderna que nos leva a um equívoco. Prudência, na acepção usual das línguas modernas, representa algo como cautela. Mas prudência, para os gregos e aqui para a filosofia aristotélica, não representa cautela. Muitas vezes, agir com prudência significa agir no impulso. Porque a prudência nos revela o timing, o momento de aplicar a regra, o como aplicar a regra, o onde aplicar a regra. A capacidade de entender as contingências da regra, as capacidades de entender a contextualização e a individualização da regra são desenvolvidas por essa virtude intelectual da prudência. A prudência, então, se a gente pudesse definir de alguma maneira, é a capacidade de entender o caso da regra. Os juristas, o grande drama não é entender as regras. Tem gente que quer entender o direito fazendo coletânea de regras. É certo que vocês façam um concurso básico, assim, como de técnico ou analista, não estou falando das grandes carreiras de Estado, vocês podem memorizar regras. Entretanto, mesmo concursos mais disputados, e principalmente a ideia do que realmente é aprender direito, não tem a ver exatamente com entender as regras, porque pode mudar todas as regras e vocês vão continuar entendendo direito. Por quê? Porque vocês têm a prudência, vocês têm a capacidade de entender quando é o caso da regra. Existe uma dificuldade muito maior no direito do que simplesmente entender a regra. Eu recomendo fortemente um texto, um artigo do José Reinaldo de Lima Lopes, que é a falsa solução do juízo por regras, ou da diferenciação de regras e princípios, ou algo assim. No qual ele diz, toda essa discussão sobre regras e princípios, ela é relevante, mas ela não demonstra o grande drama do direito, que não é nem entender a regra nem o princípio. Não é entender a norma, ou qual a norma aplicada no caso. Normalmente a gente sabe qual a norma aplicada no caso. O difícil é entender como aplicar aquela regra, ou quando aplicar aquela regra, ou em qual medida aplicar aquela regra. É a nossa capacidade de entender, bem, aqui está o caso da regra. Por exemplo, Hart começa com esse problema quando vai falar para a gente no conceito do direito sobre o exemplo de proibido veículos automotores no parque. Tá, mas e se alguém estiver infartando no meio do parque e precisar entrar uma ambulância, não pode? Bem, obviamente que a regra não era sobre esse caso.
É proibido cães na estação de trem. Alguém chega com um urso numa coleira. Pode? Obviamente que não. Aí tem um símbolo lá de uma pessoa fumando um cigarro e um risco em cima indicando que é proibido fumar. A pessoa chega com um charuto, diz, não, é proibido fumar cigarro. Obviamente que a nossa capacidade de entender a regra vai muito além do que a regra em si, e ela se estende à nossa capacidade de entender exceções, à nossa capacidade de entender o momento, cronos, o momento certo de agir. Uma das capacidades que aquele que desenvolve a virtude tem é a capacidade de entender bem agora é o momento. Então, uma percepção de timing mostra muito quem é prudente e quem não é. Normalmente dizem que piada é uma questão de timing. Dizer uma piada num momento inadequado, ou assim, a percepção do timing arruína toda a piada. Para ser humorista, eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter capacidade de entender, tá, a piada é essa, mas quando eu conto, como eu conto, quanto eu conto, em que velocidade eu conto, qual dramatização que eu faço. Essa capacidade é a prudência. E aqui vem uma inter-relação que vocês já devem ter percebido. Eu só consigo desenvolver as virtudes éticas, mesmo que eu tenha o timing, desculpe, eu só consigo desenvolver as virtudes éticas, mesmo que eu tenha o hábito, que eu tenha desenvolvido adequadamente minhas paixões. Existe a necessidade de percepção de quando se usar daquelas paixões ou não. E isso não é um ato de intelecção no sentido racional mais puro, como a gente conhece. Não é uma razão universal, não é uma razão conceitual. Eu não começo a deliberar, é simplesmente uma capacidade de perceber o quanto, o como, o onde, a contextualização e a individualização no agir do hábito que me levou à virtude depende também de uma outra virtude, que é a prudência. Então aqui, para eu desenvolver a moralidade, eu tive que desenvolver pelo menos duas virtudes, então. Eu tive que desenvolver o hábito das virtudes morais e eu tive que desenvolver a capacidade de raciocinar prudentemente. Aristóteles diz que a gente poderia dizer que a prudência é um silogismo prático. Na verdade, isso é desenvolvido bem mais pelos comentadores do Aristóteles, por exemplo, Pierre Robin, que fala muito sobre o silogismo prático ao Tratado da Prudência, comentando Aristóteles, tem um livro inteiro sobre isso. Bem, o que é um silogismo? O silogismo é uma capacidade de inferir proposições, passando de um juízo para o outro. Eu tiro uma conclusão falando um novo juízo, uma nova proposição, simplesmente inferindo do que já foi dito. O exemplo que Aristóteles dá no órgão se tornou o exemplo mais imortal, para falar sobre piada, time e trocadilho, de todos. O exemplo é: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Conclusão: Sócrates é mortal. Vocês podem observar que o termo homens está na premissa maior, está na premissa menor no seu singular. O termo, o functor, que é o nosso verbo de ligação, ser, está nas três premissas, ele que une, então, o adjetivo mortal ao substantivo Sócrates na nossa conclusão. Sócrates é mortal. Mas aqui é um silogismo teórico. Eu consegui, teoricamente, passar de um conceito para outro conceito, dizendo assim de uma forma mais didática. O silogismo prático é diferente. Eu posso ter uma premissa menor que uma regra. Por exemplo, comer carnes leves, provavelmente carnes brancas, é saudável. A premissa menor diz: aves são carnes leves. A minha conclusão é, então, para ter saúde, eu vou comer a carne. Mas a conclusão é o próprio ato de comer. Parece bobo, mas eu já tinha lido Aristóteles quando eu ouvi uma amiga minha de Sarandi me contar a seguinte história, e aí eu comecei a achar esse exemplo fantástico. A minha amiga tinha ido morar em Santos e o pai dela, morando ainda em Sarandi, teve um ataque cardíaco, já estava idoso. Ela veio de Santos para Sarandi e ela chegou em casa, o pai dela recém saído do hospital, se recuperando do ataque cardíaco, ainda acamado, estava prestes a comer frango frito. E aí ela fala: mãe, tu preparou frango frito? E ela disse: sim,
Afinal, é frango? É leve? Bem, aqui está um exemplo de como o silogismo prático da prudência se mostra. Bem, não adianta eu entender a regra que comer carnes leves é bom, não adianta nem eu entender o singular, o particular, que aves são carnes leves. Eu preciso entender ainda como eu vou preparar essa carne leve. Porque senão, tá? Desculpem os veganos, por exemplo, o exemplo é do próprio Aristóteles, ok? Se eu não entendesse como, se eu não tiver capacidade de prudência, e não tem como expor toda a prudência em regras, porque sempre eu vou ter que ter uma capacidade de aplicar essas regras. Então eu tenho o silogismo prático que nos demonstra um pouco sobre o que é a prudência. Mas ainda assim eu preciso de mais, eu preciso da sabedoria, porque não adianta eu ter a capacidade de entender o caso da regra, não adianta ter o hábito de desenvolver adequadamente os sentimentos que me levariam, então a poder ser utilizado aquele timing que a prudência me deu. Eu ainda preciso entender as regras. E para entender as regras, eu preciso de sabedoria, porque as regras são conceituais. Eu preciso estudar, eu preciso entender filosofia, eu preciso entender matemática, eu preciso entender muito da verdade para poder me desenvolver enquanto indivíduo. Inclusive, é uma potencialidade mais evidente do que a sabedoria no indivíduo não existe. Eu preciso entender que eu tenho capacidade de entender a verdade enquanto potência. Então, evidentemente, para atingir a felicidade, eu tenho que desenvolver todas essas virtudes. Todas elas têm a ver com finalidade, todas elas têm a ver com excelência. Aí Aristóteles nos fala que existe algo que eu posso chamar de unidade das virtudes. O que significa dizer unidade das virtudes? Bem, eu tenho que ter a capacidade de ter entendido a verdade, de entender as regras, os universais. Eu tenho que ter a capacidade de entender como eu ajo a partir disso, e eu tenho que ter a disponibilidade passional, a minha condição de habilitado nos meus sentimentos a me desenvolver, de conseguir me conter, por exemplo, conter minha raiva e poder agir adequadamente. Não adianta eu chegar e dizer, imagine um jogador de futebol, tá? Vai lá e faz a jogada tal, e o cara sabe todas as jogadas, ele tem o timing de como fazer a jogada, mas entretanto ele explode no meio do jogo e começa a pegar a soco o seu adversário. Bem, eu preciso que todas essas capacidades estejam desenvolvidas nisso que se demonstra como unidade das virtudes. Para Aristóteles, se o sujeito não estudou, não entendeu a filosofia, não entendeu o conhecimento, ele não pode ser feliz. Mas ele também não pode ser feliz se ele não desenvolveu os hábitos das suas paixões adequadamente. Mas ele também não pode ser feliz se ele não tem essa capacidade de entender as contingências de cada caso. Então, eu preciso desenvolver todas as minhas potencialidades naturais que poderiam ser desenvolvidas nesses três grandes eixos, que cada um vai ter, obviamente, potencialidades individuais também. Mas dentro da natureza humana, se existe algo comum para a natureza humana que possa ser chamada de vida bem vivida, ela tem a ver com o desenvolvimento de todas essas capacidades. Mas essas capacidades têm a ver com aquelas virtudes que os políticos nos diziam, tem a ver com agir bem dentro da comunidade, dentro da coletividade, também tem a ver com a capacidade de entender a verdade. Então, se o sujeito só quer entender a verdade, mas não tem a capacidade de interagir com os outros e desenvolver adequadamente suas virtudes, ele não vai ser feliz. Se vocês já viram Big Bang Theory, vocês já viram Sheldon Cooper, se vocês não viram, vejam, é uma das melhores comédias de sitcom que tem para assistir, eu adoro. Mas bem, o Sheldon Cooper é um sujeito que sabe muito sobre física teórica. Só que ele tem uma incapacidade de agir, uma incapacidade, ele é provavelmente um savant, um tipo de autista muito sábio, mas ele tem uma incapacidade enorme de agir no mundo. Inclusive, a pobrezinha da sua namorada tem uma vontade muito grande, em determinado momento ele tem uma namorada, que também ela é uma neurocientista, e pior que a atriz é neurocientista na vida real, ela gosta muito do Sheldon e ela queria ter um namoro mais ou menos normal, só que ele não consegue. Ele, por mais que goste dela também, ele não consegue. Ele não consegue ser um bom amigo com seus colegas, com seu colega de quarto, não consegue ser um bom amigo com os demais amigos que, de certa maneira, toleram ele. Ele sabe muito, mas a vida de filósofo não é suficiente para ser feliz. Mas também não adianta eu ser um grande guerreiro espartano e não ter me dedicado ao estudo. Tudo isso vai me levar a insuficiências no desenvolvimento das minhas potencialidades. E também não adianta eu ter estudado muito, tentar desenvolver a prudência e não ter qualquer capacidade de lidar com os meus apetites. Então, o que seria a felicidade? Bem, um critério geral para a natureza humana, a felicidade tem a ver, então, com esse misto de desenvolver bem todas essas potencialidades que todo mundo tem.
E aqui eu termino com a teoria, então, das virtudes de Aristóteles. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda têm dúvidas, por favor, comentem. Mas não é a última aula de Aristóteles. A gente vai falar sobre teoria da justiça na próxima aula. Até mais.